bem-vindos a mais uma VivaCast e hoje uma gravação muito especial, uma gravação surpreendente para nós. Estamos recebendo nessa noite o pastor Rodolfo Bismarck, da Colômbia, um homem ao qual mora nos nossos corações e que o Brasil é apaixonado. E nesses dias ele está aqui em Santa Catarina e nós aproveitamos ele um pouquinho para deixar registro aqui da sua sabedoria, do seu estudo, de tudo aquilo que ele tem dessa palavra profética poderosa que cada vez que ele vem ao Brasil, ele marca as nossas vidas, marca a nossa cidade com essa palavra poderosa que vira chave e que transforma muitas vidas. Seja bem-vindo, pastor Rodolfo. Muito obrigado, pastora. De verdade, o prazer é meu. Sempre que venho no Brasil, é uma experiência muito grata na minha vida. Sempre falo que antes de vir pela primeira vez para o Brasil, orei 9 anos para entrar pela primeira vez no Brasil. E tem sido sempre uma experiência maravilhosa. Meu contato com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço, Sim. que encontro aqui no Brasil, é formidável, é edificante. Eu sou muito grato, na verdade. Eu sou privilegiado de estar aqui junto com vocês. E já fazia tempo que o pastor não vinha depois da pandemia, o pastor acho que não tinha vindo. Não, antes da pandemia, um tempinho antes da pandemia, estive aqui com vocês e daí até agora. Depois eu acho que uns 3 anos passaram, né, Mais ou pastor? menos, mais Por ou menos aí, esse tempo. Mais ou menos esse tempo. Foi muito longo, muito muita longo. saudade, mas estamos aqui, graças a Deus. Sobreviveu, né, pastor? Passei Pastor uma passou experiência apuro. muito forte também com o Covid. Precisamente no momento que estava fazendo uma especialização na nutrição anti-inflamatória e Covid e entrei precisamente na fase, né, conhecendo o que estava acontecendo no meu corpo. Foi O pastor só chegou a Deus. falar que pensou que ia morrer, né, pastor? Em algum momento fui, experimentei e somente a oração dos meus amigos, Sim. a oração da igreja, acho que foi o que tirou minha vida das mãos da morte para continuar numa oportunidade mais. O propósito de Deus na sua vida nessa terra, pastor. Totalmente, indubitável. Propósito muito grande, até porque cada nação que o pastor é levado por Deus tem deixado rastros de milagres, de palavras de transformação, assim como a nossa vida, a nossa casa, e muitas pessoas que o pastor ministrou aqui, principalmente na nossa igreja, são marcadas pela sua vinda. Agora que você fala isso, estava em Votuporanga, interior de São Paulo. Uma família chegou para tomar uma foto, para bater uma foto, né, se fala. E a menina deles, uns 15 anos aproximadamente, ela ficou muito feliz e abraçava, e na foto ela ficava do meu lado, eles bateram umas 10 fotos aproximadamente. Aí o pastor fala para mim assim, é que você não sabe o que está acontecendo aqui. E o pai da família falou para mim, é que você não lembra, mas a primeira vez que você esteve aqui conosco, nós não podíamos ter filhos. E daí o Senhor orou por nós, e você falou que em 2 meses a minha esposa estaria grávida. E ela ficou grávida em 2 meses depois, sem tratamento clínico nem médico. Deus, E pastor. a filha deles estava aí agora na foto comigo. Impressionante. Não, e o pastor nem lembrava disso. Não lembrava não sabia porque era esse momento tão especial para eles naquela foto Sim. e porque a menina ficava com aquele sorriso tão lindo, na verdade, não fazia ideia. Não fazia ideia. Maravilhoso. Pastor, a sua vida, na verdade, por onde o pastor já passou e aonde tem voltado, sempre vai ter testemunhos de milagre. Assim como a minha casa é um testemunho de milagre. Um dia eu precisei de algo tão grande, de uma palavra, de uma direção tão grande, que quando liguei para o pastor lá da Colômbia, com uma palavra que você liberou naquele telefone, mudou o curso de uma situação. Mudou aquilo que era impossível através de uma palavra liberada pelo homem de Deus, por um profeta na terra. Muda o curso. É graça de Deus. É graça do Somente Senhor. posso falar isso, né? É graça Sim. de Deus. Alguém perguntou para mim, você está de passeio no Brasil agora? Eu bati alguma foto na praia, alguma coisa assim, né? Sim. Você está de passeio no Brasil ou você está trabalhando no Brasil? Eu falei, olha,
eu não posso nem dizer que eu estou trabalhando. É que a experiência com Deus é completamente diferente. Eu desfruto completamente de estar aqui no Brasil, de ministrar aquilo que Deus está trazendo. Sim. E não sei se é um trabalho, na verdade, nós falamos que é vocação, né? Mas eu sou feliz. Sim, é porque o que mais chama atenção na sua vida, no seu ministério, é que não importa onde o pastor esteja, o pastor está se preparando, buscando, consagrando, tendo intimidade com Deus, mas aproveitando cada momento. Aproveitando cada lugar que o pastor está, o pastor faz daquele momento um momento com Deus e um momento em que Deus fala e o Senhor ouve, não importa onde. Isso é mais extraordinário, pastor, porque assim o senhor, ainda mais que o senhor tem essa experiência, além de o senhor ser estudado nessa área, mas o senhor compreende que a beleza de Deus em todo o tempo, nas coisas que o senhor faz. Bom, isso você está falando. Sim, sim, sim. Porque assim, ó, a cada momento estar com o Senhor, igual nós passamos, a nossa casa, passamos um tempo com o pastor, cada momento a gente vê a glória de Deus. A gente vê que aproveitando, sendo feliz, pastor. Porque nós pregarmos algo, nós precisamos viver com intensidade essa palavra em nós. Nós precisamos contemplar a beleza de Deus em todas as coisas. E essa beleza o Senhor contempla, seja no exercício, seja numa praia, seja no mato, né? O pastor vê beleza e isso atrai a glória de Deus. Para o ambiente, aqueles que estão ao seu redor, no ambiente que o Senhor está, experimenta essa alegria e essa glória. Eu creio que a experiência mais fascinante, uma vez perguntaram para mim, como você faz para ter uma agenda cheia em outros países? Sim. Morando num país como Colômbia ou quando eu morava no Chile, quem que faz tua agenda? Quem é que controla todo esse assunto para você poder passar um tempo em outro país ministrando Sim. num lugar ou outro, fazendo uma palestra fora da igreja para empresários, uma palestra na área da nutrição, da formação nutricional das pessoas? Sim. Eu falei, não, eu tenho amigos. Eu tenho amigos. Eu creo laços. O Deus tem me permitido criar laços de amizade. Não mais. É isso tudo que eu tenho. E são laços de gratidão. Para mim é. Laços de Para mim é. gratidão. As pessoas são gratas quando o Senhor vem ao Brasil. Elas querem lhe agradecer por tudo que o pastor tem liberado sobre as nossas vidas, sobre as igrejas, sobre os ministérios. E pastor, esse ano é com muita novidade, né? O pastor hoje está desenvolvendo trabalho na área da nutrição. Eu queria que o pastor compartilhasse com as pessoas que vão estar nos ouvindo o que é essa novidade na sua vida que a gente tem acompanhado de longe, mas tem assim ficado curioso, que queremos que o pastor compartilhe conosco. Você falou uma coisa interessante e falou acerca de aproveitar o tempo. Sim. É uma coisa que eu sempre tenho claro na minha cabeça, de aproveitar bem o tempo. Faz uns 5, 7 anos atrás, comecei no processo. Sempre tive uma relação desde muito novo, né? Negócios, de academia, sempre estive na área do esporte, na área da saúde, além da área do ministério. E faz uns anos para cá eu comecei a me preparar na área da nutrição também. Hoje, graças a Deus tem me permitido um mestrado em nutrição e dietética, tem me permitido também nutrição infantil, tem me permitido uma especialização em microbiota intestinal, que é muito maravilhoso aquilo da microbiota. Incrível, né, pastor? E também na área da nutrigenômica, uma área fascinante na área da nutrição, a nutrigenômica. Aqui é uma área já que é mais assim, tem um valor aqui para não é qualquer um que tem acesso a essa linha de nutrição que o pastor está nos colocando hoje. Então, o que nós fazemos aí na área da nutrigenômica? Na área da nutrigenômica, nós olhamos a genética de uma pessoa por uma prova de DNA. Uhum. E por meio dessa prova de DNA, nós entendemos quais são potencialmente as doenças que podem se manifestar em uma pessoa.
a identidade genética deles vai falar completamente Entendi. das doenças que podem ser manifestadas. Daí nós trabalhamos em algo que chama-se metilação do ADN. E na metilação do ADN, o que nós fazemos é, por meio da nutrigenômica, fechar a porta do DNA. Fechar a porta do DNA para que não se manifeste aquela doença que está gravada na marca genética daquela pessoa. Porque existem duas coisas, né? O genotipo e o fenotipo. O fenotipo é a expressão que nós temos, segundo o meio em que nós nos encontramos, é a expressão do nosso genoma. E o genotipo é, basicamente, nosso genoma próprio. E de aí, por meio disto, nós podemos criar uma mudança, prevenir, na verdade, uma nutrição na área da saúde é preventiva, né? Podemos prevenir que se manifeste uma doença. Então, uma pessoa poderia morrer de 90 e poucos anos, tendo uma informação genética de câncer, sem nunca ter manifestado o câncer. Como isso, pastor? Porque o que se faz precisamente é estudar qual é que é a área do DNA, né? Dos polimorfismos genéticos da pessoa, onde ela tem uma informação para uma doença. E então o que tratamos é metilar o DNA e fazer com que o background genético da pessoa manifeste outra coisa e não manifeste a doença. Nós temos uma manifestação dos nossos genes muito mínima dentro do conteúdo genético que na realidade nós somos. Nós temos um background genético lá atrás que é muito forte, né? Que tem muita informação e que pode criar em nós uma manifestação completamente diferente àquela manifestação dessa doença. Agora, obviamente, se a pessoa entra nesta linha, vai ter que cuidar da sua vida para sempre. Quando nós fazemos essa prova, esse exame genético, eu vou te falar a ti, por meio desse exame genético, olha, daqui para frente na tua vida, você tem que comer isto, você tem que se alimentar assim, você não tem que se expor a certas substâncias, né? Sim. E aí eu vou te falar na hora de como vai ser a tua alimentação pelo resto da tua vida. Fantástico, pastor. É fantástico. E qual é o nome desse exame, pastor? É um exame de DNA. De DNA, Um é aquele exame epigenético, mais ou menos genético isso? para ver a estrutura genética, né? E por meio dele nós criamos uma identificação na nutrigenômica. Aqui não é comum, aqui na região onde eu procurei, não é comum, não é todos os médicos que pedem e não é qualquer clínica que também realiza esse exame. Correto, não é comum. Não, aqui parece que tem algumas clínicas que mandam, vem de São Paulo, vai para São Paulo para poder vir o resultado do exame. Correto. Que eu acho que é pela saliva, não, narina. Pode ser narina, saliva também. Então, se faz a prova completa, se tem a tua identificação, tem que ter um trabalho nisso, né? Porque eu vou te falar, Sim. em algum momento eu vou te falar, olha, tem uma doença aqui que você poderia manifestar. Aí, só que primeiro eu vou te ensinar como você pode lutar com isso. Tenho que levar tua mente numa consciência de que, ainda que venha aí no escrito do DNA, pode ser mudado. Porque nosso DNA não tem, isso que as pessoas têm que compreender, não tem a última palavra. Ele não tem a última palavra. Que fantástico, pastor. Porque o fenotipo ele pode mudar. E nós podemos usar do background genético, podemos usar a informação boa para você viver e manifestar aquelas coisas boas, né? Principalmente quando teve alguém com câncer na família, seria muito importante rastrear e fazer esse análise, né, para saber o que. Importantíssimo. Na Europa todo mundo está fazendo isto. Por isso que nós vemos atletas, agora que estamos no momento do Mundial, né? Sim. Nós vemos atletas que permanecem durante muitos anos. Vamos usar o exemplo do Messi, do Neymar, do Cristiano Ronaldo. Eles sempre estão no primeiro lugar, no top, né? Fisicamente, porque a sua alimentação é nutrigenômica. Incrível. Para manter eles no top, na verdade. No aqui, melhor. Se eu não estou enganado, é um exame caro, pastor.
É caro mesmo, Não né? é um exame barato. Mas é um investimento para a vida toda. Sim, sim, com E certeza. se o atleta, por exemplo, um atleta quer viver sano, viver limpo sempre, Sim. ele tem que saber isso para dar o melhor que ele tem. Eu soube que conforme a pessoa passou pelo tratamento de câncer, venceu o câncer, o plano de saúde cobre esse exame mediante ele ter passado pelo câncer. Ah, fantástico isso então, aqui no Brasil. Eu soube isso agora, esta semana, porque é Fantástico. um exame caro, tanto para os planos de saúde e, enfim, não é todo mundo que pode fazer, né, pastor? É, Não é todo. Mas isso é uma descoberta fantástica que pode lá na frente fazer com que esse índice que está tão crescente de pessoas doentes, com câncer e tantas doenças que tem aumentado, impedir esse crescimento. correto. Na verdade, nossos genes, eles vão se adaptar ao meio, O né? ambiente, Ao né? ambiente. E segundo a relação que ele tem com o ambiente, segundo o nível de estresse, né? Segundo a tua alimentação, Sim, segundo a tua atividade esportiva, são muitos fatores que entram, né? Então, nossa genética não tem a última palavra. sim. Até a gestação implica, pastor, Claro que sim, muito. formação, No tema da gestação. gestação e falar de situações, por exemplo, estou falando com alguém da, do tema do autismo, né? O autismo nas crianças, porque algumas das razões hoje que entendemos, por exemplo, quando uma mãe em estado de gravidez, ela tem um problema inflamatório no seu organismo, ela pode transmitir em esse momento, por meio das citoquinas inflamatórias e o metabolismo inflamatório que está movendo dentro dela, ela pode transmitir para seu bebê, se fala, o feto, Sim, é, pode transmitir essa informação inflamatória. Ele vai criar uma defesa e já ele vai se defender e ele vai estar dentro de um estado inflamatório, né? E como ele está dentro de um estado inflamatório, ele vai lutar contra isso tá. e no futuro ele poderia ter autismo. E uma das causas tão simplesinha é a cáries ou a gengivite. E a pessoa tem cáries ou tem gengivite e como não sente dor, como não está inflamado, a pessoa está tranquila, né? Mas ela Sim. está em um estado inflamatório. E essa mulher, por exemplo, em estado de gravidez, falamos, estando nesse estado de gravidez e transmitindo toda essa informação, ele pode desenvolver no futuro, o bebê pode desenvolver no futuro o autismo. Eu observei quanto está aumentando os dentistas biológicos. Era Maravilhoso. difícil de achar. E agora a gente percebe que muitos dentistas têm levado a essa especialização na área da biologia para estudar as doenças onde os dentes estão ligados, né? Isso Claro, é fenomenal, pastor. é fantástico, porque está ligado com muitas coisas, né? De Muito. fato, quando falamos de microbiota, que é outra área minha, Sim, é, a microbiota bucal tem muita relação com a microbiota que está no estômago e a microbiota intestinal. Tem meu muita relação Deus. aí. E desta informação que estou falando da Sim, mulher no estado de gravidez, ela vai, pela microbiota que ela está criando aí, está criando um estado inflamatório, ela está fluindo um estado inflamatório interno, e essa comunicação vai passar para o bebê. Então, é importante, importantíssimo hoje, e na verdade estamos desenvolvendo mais, né? Cada vez sim, mais. mas é algo difícil, não é um acesso fácil à comunidade, né, pastor? Aqui, procurar um dentista biológico é um valor bem significativo. Hoje ainda a comunidade em si não tem esse acesso. Na verdade, estamos entrando num novo tempo. Um novo tempo. Estamos desenvolvendo, estamos crescendo, estamos aprendendo muitas coisas, né? A medicina integral hoje é show, né? É Sim, tem uma sido maravilha. fantástica. É fantástico, Tem na verdade. salvado muitas vidas. E uma das coisas que eu observo, às vezes a pessoa não tem acesso a um dentista biológico ou a uma linha de nutrição como a sua de alta qualidade, mas ela tem informações na internet. Ela às vezes pode mudar coisas pequenas na sua vida, na sua gestação, no seu dia a dia, que ela pode começar com mudanças. Então, na medida
que, que as pessoas vão aprendendo na medida que se vai liberando informação. Eu creio que Sim. o fato de nós estar hoje aqui, estamos Muito liberando uma informação que as pessoas não fantástico, tinham, pastor. né? Não, muito, 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 pastor. Eu não compreendi ainda isso sobre dentista biológico, sobre o exame genético. São coisas que no decorrer do dia a dia, no médico comum, o senhor não vai ouvir isso. Comecei a descobrir quando comecei a mexer com o nutrólogo, comecei a buscar aquela linha mais que é aquilo que é difícil acesso, que não é, vamos dizer assim, não é comum no dia a dia, né, das pessoas ter acesso. Mas a gente pela internet também consegue ter muito acesso. Ouvir informação como a sua. Pastor, como a gente pode dar um início de mudar? Como que essa pessoa que vai estar nos ouvindo, ela vai estar pensando assim, eu posso impedir câncer na minha família, eu posso impedir enfermidades que são genéticas, mas que eu posso pelo menos dar o primeiro passo. O pastor sabe, como eu digo assim, informações que vão ajudar essa pessoa a, peraí, eu vou começar a mudar. Correto. Primeiro, a consciência, Sim, a identidade com a realidade. Eu sempre falo que o conhecimento da verdade cria a apreensão do conhecimento. Eu me relaciono com um conhecimento, com uma verdade, e na sim, medida que eu me relaciono com esse conhecimento, eu vou trazer esse conhecimento e vou fazer parte de mim, né? sim, Relação sujeito-objeto. Eu aprendo, tomo dele, pego dele, desse conhecimento e levo para mim. Se a pessoa não tem a informação e o conhecimento, que isso é a maravilha do que vocês estão fazendo aqui no sim, AvivaCast, né? Porque estão levando essa informação para aquele que não tinha, sim, seus olhos não viam aquela verdade. sim, Então, acho que é a primeira parte, e daí, quando a pessoa tem a consciência, não, eu preciso. Olha, é tão fácil, porque toda doença, ela começa por um estado inflamatório. A maioria, 95, começa por um estado inflamatório sim, mínimo no organismo, né? E esse estado inflamatório, quando você luta contra esse estado inflamatório, que é muito fácil lutar contra esse estado inflamatório, então você vai ser curado dessa doença. É simplesinho começar por aí. assim E como o pastor falou, a microbiota ali, como muitas pessoas têm inflamação no intestino, daí vai lá, faz da intolerância à lactose, da intolerância a glúten, mas na verdade que já estavam desenvolvendo uma inflamação grande. é correto, é correto. Quando falo de intolerância à lactose, o que está fazendo é inflamar meu intestino, né? Intolerância ao glúten, o que está fazendo é inflamar Porque meu não era intestino. intolerante antes. Exato. E Então, vai depois, passando a ser intolerante isso, porque entrou dentro de um estado inflamatório. As pessoas não acreditam, não pensam ou não sabem, né, que o sobrepeso também é um estado inflamatório e que as células gordurosas elas estão inflamadas também, elas se inflamam também. Então esse estado inflamatório ele vai a começar a trabalhar em todo o corpo e ele vai manifestar e vai fazer que se manifestem essas doenças. Ele vai abrir uma porta para aquelas vulnerabilidades genéticas, e vai ou como nós procurar, falamos, polimorfismos genéticos de sim, informação que vem do teu passado, que vem da tua genética, do teu genoma, vai procurar qual é e, a deficiência e ali vai e se vai se instalar. manifestar. É tão fácil, né, decidir parar com alimentos, né, que não são nutritivos, porque uma coisa é um alimento e uma coisa é um nutriente. Tem alimentos que não são nutritivos. Um Sim, refrigerante é considerado um alimento, mas ele não tem valor nutricional, né? Eles tentavam a nutricional lá atrás, né? Porque é um requisito, na verdade, sim, é uma lei ter uma informação lá atrás, mas essa informação não significa que seja um nutriente. É um alimento, mas ele não é nutritivo. Uma coisa é alimentação e outra coisa é nutrição. sim, É, nutrir
é procurar um bom estado de alimentação. O chiclete é um alimento, é considerado um alimento, mas ele não é um nutriente. Ele não tem nutriente, ele tem açúcar. E causa um dano ainda. Ele vai estragar, vai causar muito dano, na verdade. Então, é fácil entrar e entender quais que são as coisas que estão criando um estado inflamatório em mim, ou que podem criar um estado inflamatório em mim. O excesso de açúcar, ele vai criar um estado inflamatório. E daí hoje ele vai tudo tem desenvolver. excesso de açúcar, né, pastor? Então, o excesso de sódio, o sal, os pacotes, né? Para conservar, aguentar mais tempo. Eu tinha um vídeo aí no meu perfil de Instagram, onde tento falar um pouquinho de comédia e a pessoa chega perto de mim e fala de como ele está levando sua dieta, né? E de repente eu olho para ele e ele tem um pacote lá daqueles pacotes de papa, de batata, né? Em português. Batata. De batata, daquelas coisas com pimenta e tal. E eu falo, cara, o que tu estás levando aí? Ele fala, não, eu estou levando aqui para meu filho. Ah, tá levando para meu filho? Sim, para teu filho. Você vai dar para seu filho aquilo que você sabe que é um veneno para a sua vida? Doses pequenininhas, né, pastor? São doses pequenas. Eu vou pensar se elas são pequenas, na verdade. Eu vou pensar se o que nós estamos dando para os nossos filhos, passamos de uma linha para outra, mas é legal. Eu estou pensando se as doses que nós damos para os nossos filhos são pequenas. Porque o filho acorda e ele toma um iogurte Sim. cheio de açúcar. Depois vai no... Como se fala aqueles... Nescau, um sucrilho. Meu Deus. Sucrilho. Sucrilho? Como é? Sucrilhos. Sucrilhos. Sucrilhos, me ajudem aí. Jesus Cristo. Hiperatividade, né? Sim. Em alguns lugares já proibiram para dar aos meninos antes de ir para a escola. Está proibido. Até em escolas, algumas escolas têm países que retiraram vários alimentos e os pais colocarem na lancheira devido a hiperativos. E aí na lancheira ele está levando uma garrafinha com um suco cheio de açúcar, de caixinha. Que pensa que é natural, que o filho está tomando uma vitamina C. Não. E não está tomando. Não é nada natural, né? Ele tem um nome natural. Sim. Mas não é natural. Aí ele chega em casa, toma seu almoço. Sim. E de prêmio, dão para ele um sorvete. Meu Deus. E depois ele quer uma bala. Ou um doce, ou um chocolate. E aí chega na tarde e a família toda vai para comer um lanche. Jesus Cristo. É pouco isso? Eu acho que não é pouco. Uma dose grande. Meu Deus, é grande. Então, você vai dar para os seus filhos o veneno que você não come? Porque hoje as pessoas pensam que é menino. Pode, né? É bebê, é criança. Sim. A criança queima caloria. Ele queima caloria. Você queima caloria. Mas o produto que estraga seu organismo? Sim. Lentamente ainda, né, pastor? Vai dar uma informação lá na frente. Então, o produto que está inchando. Sim. O produto que está fazendo mal. Que está estragando até o teu cérebro. Está criando uma neuroinflamação. Está ativando umas células que chamam-se células glia, né? Porque quando se cria um estado inflamatório intestinal, daí vem logo uma informação inflamatória que ela vai chegar até o cérebro e ela vai ultrapassar a barreira, né? Essa barreira para o cérebro que estava aí, que a gente pensava que nunca era ultrapassada, ela vai ultrapassar aí essa inflamação, esse estado inflamatório, e ele vai inflamar uma célula chamada células glia no cérebro, inflamando as células glia, o teu cérebro vai estar em um estado inflamatório constante e tua memória vai ser afetada. E de aí nasce doenças como Alzheimer. Meu Alzheimer não era genético, ninguém tem Alzheimer, então eu não vou ter nunca, não. Cada vez está aumentando. Está aumentando. Por quê? Muito. Porque nós estamos queimando nosso cérebro quando estamos queimando o nosso intestino.
E aí estamos mandando aquela informação, enviando aquela informação. Então, a pessoa que está acostumada, eu vou ao banheiro daqui 3 dias, 4 dias, que eu chego aí ao banheiro, alguém fala, então isso ele já está preparando, Exatamente. já tá, Uma das o corpo já deu provas, uma informação. já deu. Das coisas que eu falo para meus pacientes é, se você tem estranhamento, intestino preso, né, é uma mostra importante para dizer que provavelmente lá no futuro você pode ter Alzheimer, né? Além das coisas que estão acontecendo aqui, porque aqui está acontecendo algo que chama-se disbiose. E a disbiose é precisamente que as bactérias boas estão diminuindo e as bactérias malas estão se elevando e, porém, vão a produzir uma série de, vamos falar, uma série de micro-organismos, de interleuquinas que vão estragar o funcionamento do organismo. Até depressão podem causar. E isso aí é interessante também, porque uma das coisas que nós sabemos é que o 95% da serotonina do organismo se produz no intestino. 95% da serotonina. Ela é produzida no intestino. Agora, por meio dos alimentos também se produz o triptófano. E o triptófano ele se mistura com outras coisinhas lá no dentro que vão funcionar para transformar o triptófano em a serotonina que se precisa para o cérebro. E daí, se a digestão não é boa, a serotonina que chega ao cérebro não vai se produzir corretamente. E quando tem uma deficiência de serotonina, então vai causar coisas como depressão também. Que é feito aquele examezinho, aí se ele vem alterado, dá um remedinho, achando que é a solução, e não cuida do corpo, não cuida lá vamos dizer assim, lá do principal, né, que é o funcionamento do intestino, do organismo, só vai tomando remédio, vai agredindo o corpo de outra maneira, vai amenizando um lado e só vai adiando um problema maior. Isso? Correto. É tão simples como um comprimido para a dor de cabeça. Sim. A dor de cabeça some, mas por que você tem dor de cabeça? Tem um porquê. E aquele comprimido está inflamando ou não está inflamando? Porque tem comprimidos para a dor de cabeça que está inflamando o intestino e está estragando a barreira intestinal e vai permitir uma permeabilidade intestinal. E quando há permeabilidade intestinal, a infecção que vai passar para a tua sangue e teu organismo vai ficar mal, né? E TPM, já que muitas mulheres vão estar nos ouvindo e com certeza é um assunto muito na atualidade entre mulheres. O que você diz em relação a TPM? O que a mulher ela pode prestar mais atenção nesse sentido? Porque vai ao médico, é porque está nervosa, ansiosa e trata de uma coisinha, outra, mas lá na sua profundidade, o que o pastor, como doutor, né, nos diz aqui para essas mulheres que vão estar nos ouvindo? Quando estou em consulta, eu estou aqui em Brasília agora, eu estou fazendo consultas para meus pacientes. Eu tenho pacientes na Espanha, morando na Colômbia, eu tenho pacientes em Canadá, em Estados Unidos, na Alemanha também tenho pacientes, do Brasil também tenho pacientes e pacientes em toda a Colômbia. Eu tenho um sistema de trabalho que eu trabalho online com eles e eu tenho um esquema de trabalho, um programa, né, que quando você envia para mim todos os seus dados, eu faço um plano, um desenho, né, no meu sistema, e aí eu posso ver o somatotipo, que é a estrutura do teu corpo, onde que está a gordura, todo esse sistema que eu trabalho. Quando tenho pacientes que eu estou atendendo, dando uma atenção online para eles, ou estou falando pelo telefone ou por vídeo, as mulheres precisamente elas ficam como, por que ele faz essa pergunta? Aí eu pergunto para elas se elas têm transtorno pré-menstrual, TPM, né? E elas ficam assim como, por que perguntou isso? Né? Achando que é uma coisa que sem importância. Ou que não tem nada a ver com nutrição. Sim. Provavelmente não tem nada a ver com nutrição, mas tem muito a ver. Está tudo ligado, pessoal. Porque está ligado com o tema inflamatório, né? Está ligado com o sistema inflamatório no organismo. Se tem um síndrome inflamatório intestinal, está ligado com isso, com a produção hormonal. Então, nós podemos transformar
a produção hormonal, podem regular, na verdade, regular a produção hormonal Colocar por em meio da ordem. alimentação, colocar em ordem. E aí tudo vai começar a mudar. Quais são os alimentos inimigos dessa situação Olha, que, fa- sempre, que faz com que a mulher entre numa desordem? sempre, sempre, Sim. sempre os alimentos pró-inflamatórios. Muito açúcar, muito glúten, esses alimentos pró-inflamatórios. Quando falo de Leite? açúcar, não estou falando do açúcar que nós colocamos no café, né? Não? Porque já vi que muitas pessoas pensam que, eu não estou comendo açúcar, mas depois ele está num sorvete, depois ele está num chocolate, é, depois ele está em uma fritura, em algo gorduroso, depois ele está em um hambúrguer. Até numa barra de cereal. Então, e eles não sabem que o açúcar não é somente esse. Açúcar tem 55 nomes diferentes. Um deles é açúcar mascavo, né? Rapadura. Vamos Temerária? falar de coisas Sim. comuns, né? Temerária também, pastor? Também mel. Mel. As pessoas, posso usar mel porque provavelmente sim, provavelmente não, né? Então, vamos esperar. Mas 55 nomes comerciais de açúcar. E isso é bem interessante. Fora o alimento que por trás, depois que a É, gente come, ainda vira açúcar. correto. Acho que é a Mesmo a batata. fructose também, né? A fructose também é um açúcar. Sim. Se eu vou comer fructose exageradamente, vou passar o nível de fructose que eu devo comer, o nível de frutas, ou a quantidade de fruta que eu posso comer, segundo o meu tratamento pessoal. Então, isso faz um problema para mim também. Faz com que. Porque o fígado ele vai transformar essa fructose em açúcar normal. Então, aí tem que ter cuidado com isso. Então, os alimentos que têm que ser tirados são todos esses alimentos pró-inflamatórios, Entendi. para se liberar do TPM. E os alimentos que tem que colocar são aqueles alimentos baseados em fibra, melhorar a fibra, vai melhorar a digestão, porém, vai produzir algo que chama-se butirato, maior butirato no intestino, e o butirato vai ajudar na produção hormonal também, né? E além disso, tem que consumir uma boa quantidade de ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Fruto do mar também é importante. Mas hoje a gente observa, pastor, que muitas coisas, quando a gente chega a pegar na peixaria, já foi passado aquele produto no peixe, já foi. Esse processo acaba que eu acho que essa é a ausência que está dando. Tem pessoas que comem peixe e têm uma deficiência no ômega 3. Correto. Eu Correto. acredito que esses produtos acabam que faz com que esse produto não seja mais tão natural e tão saudável para o corpo humano. Correto. Aqui Em vocês algum- moram numa área privilegiada, né? Sim, Quem sim, tem peixe natural. Agora, sim. o nível de ômega 3 no peixe branco não é igual ao nível de um atum, não sei se o nome dele é jurel aqui, ou de um salmão, Eu né? acho que é peixe de águas mais profundas. Peixes azuis, que se fala, peixes azuis. E aí temos o Sardinha, salmão, a sardinha também, né? sardinha. Ajuda muito. Então, essa alimentação baseada no ômega, numas fibras, Sim, eliminando, vai ajudar muito, vai sim, regular muito a produção hormonal. E compreendi. não esquecer o ciclo circadiano. Que é isso, Ciclo pastor? circadiano é um assunto tão maravilhoso e tão simples no mesmo tempo, né? Pastor, acho que essas mulheres que vão estar nos ouvindo vai estar assim anotando, porque olha, é uma novidade. Essas coisas, essas informações não é no dia a dia. Porque normalmente falamos do ciclo circadiano, as pessoas que fazem academia, que treinam, porque o ciclo circadiano é um regulador hormonal. Então, as pessoas que treinam, eles têm que estudar qual é que é o nível, quando é que eles têm um nível hormonal maior para poder treinar nesse momento. Normalmente é o fisicoculturista que faz isso, né, que estuda essa área. Compreendi. Mas o ciclo circadiano está relacionado com o TPM, com a produção hormonal, né? O ciclo circadiano ele é uma relação entre o sol e a noite, o descanso e o tempo de trabalho. É simples. E isso vai regular a melatonina também, né? Muitas pessoas Entendi. querem consumir melatonina no suplemento, Sim, mas a melatonina é tão simples que você acorda pela manhã
e toma os primeiros raios do sol. Sim. E quando você faz isso, você está regulando a produção de serotonina, não vai precisar suplementar, né? Mas trazendo para uma realidade, pastor, que os dias assim, a gente vê que tem mulheres que mal o sol saiu, elas já estão na rua, já estão lá no seu trabalho, já madrugaram fazendo comida para a família. Então, assim, eu acredito que os dias estão tão corrido que para muitas mulheres parece até impossível ter essa qualidade de vida. E eu acho que na nossa região, em alguns lugares, há médicos que o máximo são alguns exames. Não são assim aquele cuidado realmente com a mulher. É às vezes aquela consulta que é rápida, né? Que ele olhou o que está sentindo. É isso, então tá aqui um remédio para isso, é aquilo. Tá aqui Eu não sei os médicos no serviço que se presta aqui por público, né? medicina pública ou pagada, mas na Colômbia tem 15 minutos ou 20 minutos um É, médico para falar com o eu paciente. acredito, né? Eu não sei, o habitual aqui, eu acho que 10 minutos uma consulta. Então, não é uma deficiência no profissional, né? O problema é o sistema, na verdade, né? Até porque, conforme o médico recebe pouco, né? Alguns lugares reconhece o profissional, mas não é todo lugar. E às vezes tem consultas que a gente paga e também não são tão. Esses dias eu consegui um médico que ele ficou 3 horas avaliando. Eu fiquei, claro que deu um profissional que ele sentou ali e sabe o valor que ele vai cobrar por cada minuto que ele está ali com o paciente. Porque passou a ser um assunto de possibilidade, né? Sim, Que deveria ser para todos. sim, Mas mas não se é nós conseguimos educar o que se está fazendo aqui hoje e o que você faz, isso. é, transforma muitas coisas. Porque eu posso prevenir muitas coisas. Vou voltar no tema da melatonina. Porque eu posso pensar no suplemento da melatonina, né? Para ter bom sonho, para me liberar do TPM, para me ajudar na área. Isso. Mas, ou eu tomo suplemento, ou eu acordo, tomo um pouquinho de sol, e aí vou responder o que você falou. Eu tenho que pensar na minha qualidade de vida, eu tenho que pensar na minha saúde, eu tenho que criar minha própria cultura de Sim. cuidado. Eu acredito que entra um amor próprio, Isso. da Se eu, maneira em que eu me amo. correto. Aí que quando nós criamos essa identidade com o ciclo circadiano, cuidamos do nosso sonho, né? Cuidamos do momento de Sim, acordar, aí nosso sistema vai regular. Porque eu poderia tomar todo o ômega 3 do mundo, ômega 6 e ômega 9, mas se eu não dormo bem, eu vou ter um desordem vai hormonal. ter uma desordem. O intestino vai se inflamar, eu não estou dormindo certo, não estou dando descanso. Vão Sim. acontecer muitas coisas Eu no meu acredito corpo, que né? os dias estão muito acelerados. E É, temos que fazer uma pausa própria. as pessoas naturalmente correm muito. Quanto maior os sonhos, mais tem que se trabalhar. Quanto mais metas, mais tem que correr. E quando vai parar, é só o momento em que chegou uma doença, o momento em que deu uma queda que o corpo disse chega. Mas aí, em alguns momentos, é tarde. Alguns Muitas momentos é vezes. tarde. Então, eu queria que o pastor, como a gente está aqui numa consulta já de presente de Deus, que o pastor nos dissesse para essas mulheres que estão em casa, eu sei que não é possível dizer tudo, mas com o sol, com um pouco mais de sono, o que mais elas podem agregar na sua vida? Qual, vamos dizer assim, qual a alimentação melhor? Porque hoje eu estava conversando com alguém e me disse assim, pastora, é impossível comer algumas coisas que uma terapeuta me passou. Mas eu falei assim, só que há coisas que é mais barato hoje você colocar do que amanhã parar para tratar uma enfermidade e ter que comprar um remédio. Então, um chá, algo natural. E hoje todo vizinho tem alguma coisa, né? Tem uma hortelã, tem uma babosa, tem uma salsinha, tem um alecrim, tudo, eu acho que hoje, ainda que seja meio que difícil, mas eu acho que sempre que pedir para alguém ainda consegue um chazinho, né, Daí pastor? você falou de coisas simples, né? Sim, é É isso que eu tão quero ajudar bom. essas mulheres que às vezes podem dizer assim, mas eu não tenho condição, Não, não, é tão mas bom, é tão pode, simples, é tão fácil. sim, Você falou de um chá,
que são muito importantes. Que transforma a nossa vida, né, É que pastor? normalmente as pessoas estão pensando carboidrato, proteína Sim, e gorduras, né? sim, E fibra. Está pensando somente nisso, nos macronutrientes. Mas aqueles micronutrientes, aqueles antioxidantes que são tão importantes em aquele chá, em aquelas ervas, sim. infusões, chamamos nós em espanhol infusões, infusões. Esses chás são importantíssimos. Demais, E demais, mais que demais. importante, tirar as coisas que sabemos que estão fazendo mal. Se você acostuma, se você se libera da lactose, se você se libera do glúten, meu Deus. Alguém falou para mim Mas, hoje, pastor, olha, crente não tem vício, entre aspas, né? Vícios, como é que a gente fala? Vícios, né? Lá fora, aqueles vícios que a gente fala do mundo. Mas muita gente é difícil largar um café, é difícil largar, vamos lá, um leite, é difícil largar um arroz. É difícil. Eu conheço pessoas que ficam torturadas por tirar o pão. Elas passam mal por tirar um pãozinho salgado. Então, assim, a gente não tem aquele vício lá, vamos dizer assim, lá fora do mundo, vamos dizer assim, mas às vezes a gente tem alguns vícios na nossa vida que. lembra que se falava da gula como um pecado capital, né? Agora, aquela Bebi... expressão de Coríntios na Bíblia, quando fala não tudo é lícito, Sim, né? Não, perdão, é assim. Todo é lícito, mas não tudo tudo é convém, conveniente. Como é? que convém, né? Não sei falar a palavra em português. Não tudo é conveniente para mim. Sim. Né? Interessante. E isso porque o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. A gente Entrando aqui, meditar tudo isso. nosso amigo William me falou se nutrição era algo de Deus. Sim, sim, o É? nosso diretor aqui. Olha, aí está William lá detrás de câmaras hoje, É, ele é o que manda aqui, ele é o que dirigindo manda aqui. tudo. E, meu Deus, Para que o pastor conclua lá em 1 Coríntios 3:16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? além da saúde, né? Então, além de a gente atacar com tudo, seja com pecado, mas até a nossa comida agride o templo do Espírito de Deus. Eu falo assim, se não fosse a nutrição um assunto espiritual integral dentro do nosso relacionamento com Deus, a Bíblia não falaria tanto no Antigo Testamento de como o povo de Israel precisava se alimentar naquele Sim, momento. verdade, pastor. Forte. Leis de nutrição, lei, né? Não é que nem agora. Você pode fazer um regime, um programa nutricional. Sim. É sua decisão. Mas lá era lei. Sim. Não pode, não tocará, não fará isso. Então, se não fosse um assunto espiritual, não estaria aí. Tinha alimentos inflamatórios lá que eram tirados da comida do povo judeu, da alimentação deles. E a gente vê que o porco é um animal complicado para nós nos alimentarmos. Meu Deus, a mistura da gordura da leite com a gordura de um animal era proibido no Antigo Testamento. Por quê? É inflamatório, estraga, Sim. faz danho. Muitas coisas que estavam sendo colocadas aí, Pão sem fermento. todo era lei. Além de que o pão de lá era totalmente diferente. Hoje, Muito. nossa farinha é completamente. O trigo nosso tem 42 variações no cromosoma, na genética deles. Sim, Foi muito. Ou seja, nosso modificado. pão hoje não é o pão de Jesus. Não. Não é o pão de Jesus, não é. Não é, pastor, nem não parecido. É. 42. Não. 42 mudanças no cromossoma, na Sim. genética. Sim. Tudo Então, foi alterado até chegar no nosso hoje corpo. é lixo da lixo. Pastor, nós temos milho, banana. O nível que é colocado de veneno para que aquele cresça, que ele consiga chegar num tamanho. Olha, precisa de muita
coisa para matar os bichinhos que vão atacar para matar. Então, aqui não estamos fazendo nós, Só tipo, uma. Até comer a banana, né? Lá na nossa terra a gente tem área que a gente deixa preservada, claro, mais natural possível, mas o agrotóxico que se coloca na plantação hoje, a gente observa ao redor, é muita coisa, pastor. É avião, é muita coisa. então, se acima disso, porque nós não estamos fazendo aqui agora um alarme para Não, não, assustar não. as pessoas, né? Não. É só que o cuidado. Correto. Porque hoje, eu digo assim, claro que os dias estão muito corridos, mas se a gente, como pastor diz, a gente precisa tirar um tempo, analisar e se amar. Entender que às vezes mais vale eu tiro alguma coisa. E na verdade, hoje, entrar numa dieta até economiza um pouco. Eu digo isso Claro, algumas vezes. Eu gravei com uma totalmente. terapeuta, ela é terapeuta, e eu falei para ela quanta coisa a gente pode economizar. Tomando um chá, comendo um verde, uma couve, um espinafre. Lá no nosso quintal, nós tínhamos gengibre e eu não dava valor. E Tinha anti-inflamatório. perfeito, Muito mas anti-inflamatório. tinha açafrão da terra Também lá. muito anti-inflamatório, 5 a 6 gramas por dia. É fantástico. Pessoas que têm Helicobacter pylori, Sim, vai lá no anti-inflamatório do gengibre incrível, mas e do depois que açafrão. começa a passa por circunstâncias e começa a estudar e começa a ouvir um profissional como pastor, a gente muda a visão. Aquilo que não dava valor, começa a valorizar. Às vezes a mulher Correto. quer emagrecer, mas tem um chá de salsinha, tantas coisas na mão, que às vezes é só questão de a gente parar, pensar, respirar e dizer, peraí, vou tirar o ruim e vou agregar. Então eu queria que o pastor deixasse esse registro para essas mulheres, o que elas podem mudar, que seja assim viável, né? Porque não é todo mundo que pode suplementar, Correto. né? Não é todo mundo que pode ir lá comprar um bom suplemento ou passar por um bom profissional como pastor, mas a gente tem a honra de elas estarem aqui ouvindo, peraí, eu vou começar tirando isso, vou começar colocando aquilo, para Correto. mudar o humor, para poder trazer um pouquinho mais de alegria. Correto. Até o jejum melhora a vida. Eu quero que o pastor compartilhe isso, né? Correto, claro que sim. O jejum intermitente, a cetogênica, coisas que a gente vai até ficar sem comer gera saúde, né? Algumas vezes, claro que sim. Em alguns Claro momentos, que sim. sim. Então vamos lá. Vamos incrementar o consumo de fibra diária, fibra vegetal. Vamos consumir um pouquinho mais de verde, vamos consumir um pouquinho mais de couve, daquelas folhas verdes que são muito interessantes, do couve-flor também, do espinafre. Vamos tentar fazer um suquinho verde pela manhã, na hora de acordar, lembrar de tomar o sol um pouquinho, caminhar um pouco, 20 minutos, 15 minutos. Isso vai fazer com que as tuas hormonas trabalhem diferentemente, vai ser muito melhor, muito bom para ti. Vamos tentar tirar um pouquinho o glúten da nossa alimentação. Vamos tirar um pouquinho a lactose da nossa alimentação. Vamos tirar um pouquinho o doce da nossa alimentação também. Aqueles chocolate doce, vamos procurar um chocolate amargo, que é muito melhor. Vamos consumir um pouquinho daqueles chá, que são bem importantes, bem fácil de preparar. E vamos consumir a quantidade de proteína que o corpo precisa. Vamos consumir 1 grama de proteína por quilograma de peso, ou seja, mais ou menos, se você pesa uns 60 quilos, são uns 60 a 70 gramas de proteína por dia, mais ou menos, no promedio 1,2 é suficiente. Isso vai ajudar muito. E vamos deixar para lá aquelas comidas da rua, né? Aquela comida que está carregada de gorduras, aquela comida que está carregada de coisas muito fortes que vão a estragar teu sistema. Isto vai ajudar no teu microbiota. Então é muito fácil. É muito fácil. E enquanto a jejum, 8 horas a 13 horas de jejum, né? Vamos começar por isso. Você se alimentou 8 horas da noite, a janta, né? A ceia, 8 horas da noite. Então vamos esperar até 8 horas da manhã, 12 horas. É bom começar por isso.
Aí você depois pode começar a treinar seu organismo, se alimentar a última hora do dia anterior, 8 horas da noite, e passar umas 16 horas sem se alimentar, porque isso vai ajudar muito na parte hormonal e vai ajudar muito a regular o teu sistema, a evitar neuroinflamação. E depois de você aprender essas 16 horas, aí você pode incrementar umas 3 horas mais e ajuda muito no teu organismo. E quando você terminar um jejum, vai devagar. Não vai lá para começar a Tacar um prato. comer na quantidade. Vai lento. Isso vai ajudar muito. Esses princípios são simplesinhos e Sim. você pode cumprir eles e ter um melhor estado de saúde. E muita gente, vizinhos, tem um alface, às vezes uma couve. Correto. Muita gente aí planta e a gente passa a ver que as pessoas gostam de abençoar. Às vezes não custa pedir. É, correto. É Exato. simples. Então é fácil. Não é Sim. difícil. Pode. As Então, pessoas podem. essas mulheres podem mudar o humor, pode melhorar o seu ciclo. Só com esses primeiros passos já vai conseguir ver mudança. Com certeza. Com certeza vai mudar. E quais são os suplementos assim principais para que elas podem ter acesso e que a gente sabe que as mulheres precisam? O que o pastor diria para suplementar? Olha, eu falei de dois que são muito grátis, baratos. Tomar sol vai ajudar com a vitamina D e também vai ajudar com a melatonina. Começando por aí, já Já, já já é modifica. muito, né? O demais vai ser na alimentação. E a suplementação, ela vai vir segundo a necessidade particular, né? Entendi. Aí se a pessoa precisa um pouquinho mais de ferro, mas se alimentando dessa maneira já vai evitar muitas coisas. Já. Pastor, eu ouvi falar que o frango, por ele ter hoje o frango com 3 meses já tá indo pro corte, né? E frango 3, 6 meses, que hoje o frango tá muito ligado também à questão hormonal da mulher, hormônios, tireoide, essas coisas. Isso é uma realidade também, pastor, devido ao nível de que ele recebe de, como é que é o nome? De, Hormônios, de hormônios? sim. É verdade. A carne também. É. Carne também, né? Então, tem, por exemplo, o peito é um pouco mais limpo, né? Carga menos hormonas que o pé de como se fala, a coxa. Em português é a coxa, né? Ela tem mais hormônios ainda concentrados. Olha, Mas isso não tira que o frango seja tratado dessa maneira. Hoje é uma realidade. sim, Então, pelo menos nas coisas que nós podemos cuidar, vamos cuidar. sim. Porque nós todos, não todos temos a oportunidade de nos alimentar com um frango caseiro, por falar assim. Acho que é até difícil, tá É mais difícil, difícil é hoje de muito achar, difícil. né, pastor? Na nossa economia e Até nossa função porque, hoje é diferente. até porque tá muito difícil criar uma galinha com milho. Então, vamos Ah, cuidar pelo menos das é, coisas básicas que podemos cuidar. pastor, a ração tá caro, o milho tá caro, então tá difícil. É mesmo, é mesmo. Então, creio que colocando essas coisas aí que nós estamos falando Nessa, hoje, que são mais simples para não sim, colocar tanta coisa, já sim, depois, quando você precise um tipo de alimentação, vamos falar mais específica, sim. então já poderíamos pensar em umas outras coisas mais. Ok. Pastor, para nós encerrarmos, o pastor, hoje nós caminhando lá no nosso Bananal, o pastor falou muito da importância da banana verde. Que se o pastor pegar um carro, uma bicicleta, uma moto e andar pelo interior aí afora, e o pastor bater na porta de alguém e dizer, me dá uma penquinha de banana verde, é difícil alguém que vai negar, né? Então, assim, a importância da banana verde na nossa alimentação. Eu queria que o pastor Olha, compartilhasse e, isso. e os estudos mais fortes que eu tenho visto foram feitos no Brasil. Sobre a biomassa, a banana E verde. se fizeram por quê? Porque estava se perdendo a utilidade da banana verde no Brasil, com Sim, tanta extensão de terra que o Brasil tem. Na muito. Colômbia se produz muito e é básica na alimentação em algumas regiões da Colômbia, O pastor a falou, banana verde. come qualquer coisa, coloca De banana verde. qualquer uma forma, né? De qualquer uma forma. Você faz aquela papa para o bebê também, né? Com banana Pega a verde. banana verde, tira a casca, coloca ela em pedacinhos
vai na liquidificadora, com um pouquinho Cozinha. de água, coloca na panela para cozinhar, coloca um pouquinho de leite, né? E daí cozinha com cravo, com canela, e ele dá um sabor Nossa. impressionante. E os meninos, eles se alimentam com isso, é que você falou, a biomassa hoje, né? Então, os estudos são maravilhosos. Contém fibra, Sim, contém muita fibra, contém antioxidantes, ajuda nas infecções no intestino, né? fantástico. Quando um menino lá tem problema de colites, que tem diarreia, então dão para eles banana verde, e a banana verde ajuda, porque ela ajuda na formação de bactérias boas no organismo. Fantástico, pastor. Fantástica, é simples e é Muito, fantástico. muito, muito. Vamos encerrar, mas que você possa usar cada informação que foi dada para você. Eu sei que alguns podem dizer assim, mas parece tão difícil, tão impossível. Não. Se a gente tiver uma força de vontade e um amor próprio, a gente corre e, como disse o pastor, pega um sol, faz algumas mudanças em nossas vidas, conecte com a vizinha, com amigos, que todo mundo tem um pouquinho de alguma coisa para dar. Então, que você possa colocar isso na tua vida, acima de tudo, tendo fé, confiança, esperança, e como disse 1 Coríntios 16, sabendo que nós somos templo e morada de Deus. Se você se amar, você vai ter muito para amar as pessoas, você vai ter muito para liberar sobre aqueles que estão ao teu redor. Foi uma alegria receber o pastor aqui, uma honra para as nossas vidas, sabendo do homem de Deus que o pastor é e desse profissional extraordinário que com certeza tem levado transformação para muitas vidas nessa linha de nutrição, transformação, mudança de mentalidade, porque eu creio que é uma mudança de mentalidade. É isso, né, pastor? Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós não vamos colocar em prática nada. Não acontece muito. Só eu que sou grato, né? Na verdade, para mim é gratificante poder transmitir E, isto e abrir o véu para sim, que entre o conhecimento e a pessoa diga, eu preciso. E sim, isso é suficiente, porque na hora que pensar dessa maneira, sim, vão começar a acontecer coisas sim, diferentes na sua vida. com certeza. Pastor, amamos a sua vida, somos apaixonados pela tua vida, pela sua casa e com certeza Colômbia tem um homem segundo o coração de Deus naquela terra Amém. e Muito que, obrigado. e que tem semeado aqui em Santa Catarina e principalmente na cidade de Balneário Piçás, tem outras cidades, mas vamos falar aqui, e o Senhor, você colocando os pés nessa cidade, com certeza é uma bênção, é um decreto novo sobre as nossas vidas, sobre esse ministério e sobre essa terra. Amém, pastor? Amém. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, receba essas chaves para a tua vida, para a tua saúde e que Deus abençoe você poderosamente.